Aviso: a Casa Elefante contém conteúdo adulto. Se você não quer ver uma figura encapuzada de gatinhas na floresta, não escute este podcast. Olá, boas-vindas à Casa Elefante. Puxe uma cadeira, pede um café e vem discutir a obra da J.K. Rowling capítulo a capítulo com a gente. Hoje, o 15º capítulo de Pedra Filosofal, A Floresta Proibida. Alerta de spoiler. Se você ainda não terminou de ler Harry Potter, saiba que nossos episódios sempre levam em consideração os acontecimentos de todas as obras do mundo bruxo já publicadas. Então, se você não quer saber quem devolveu a capa de invisibilidade a Harry, não continue. E eu sou Fernanda Cortez e estou aqui com Larissa Andrioli, que perdeu 50 pontos de uma vez. Pois é, gente. Pelo crime de amar demais. Estou aqui também com Nayara Sevciuk, que é mais amiga do Snape do que o Filch. Eu acho que eles trocaram as frases. Gente, eu não sei de onde saiu essa informação. Cancela. Vamos para o momento mais aguardado, mais divertido do episódio, que é o nosso duelo de resumos, onde cada um dos participantes vai fazer o seu resumo de 30 segundos do capítulo e eu vou escolher qual é o melhor. Nayara, você quer par ou ímpar? Ímpar. E deu par, Larissa. Você quer ter o direito de começar ou quer que a Nayara comece? Eu vou ceder minha vez pra Nayara começar. Obrigada, amada. Que isso, amiga. Era tudo que eu queria. Então, Nayara, agora você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo A Floresta Proibida. Em 3, 2, 1, valendo. Depois do Harry, da Hermione e do Neville serem pegos lá na torre de astronomia, o Filch leva eles pra sala da Minerva. Cada um perde 50 pontos, recebem detenção. Todo mundo fica muito puto com os 3 grifinórios. O Harry escuta o Quirrell falar sozinho, entre aspas. Harry, Draco, Hermione e Neville vão pra detenção na floresta com o Hagrid às 11 horas da noite. Todo mundo fica cagado de medo, menos o Hagrid, porque ele tá tite por causa do Norberto. Eles encontram um centauro muito doido. E acabou! E quase eu cheguei lá. Quase, hein? E aí, Larissa, você acha que você consegue fazer melhor? Não vou criar expectativas. Nem em mim, nem em ninguém. Mas eu vou tentar. Vou surpreender os fãs. Então vamos lá, Larissa. Você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo A Floresta Proibida. Em 3, 2, 1, valendo! O Harry e a Hermione são pegos pela Minerva e aí ela também pega o Neville, que tava tentando ajudar eles, e o Draco, e os 4 vão pra detenção de noite na Floresta Proibida com o Hagrid. E aí lá eles encontram os centauros e que falam que Marte tá muito doido, tá brilhante e que tá uma coisa escrita no destino do Harry. E eles veem também uma figura engatinhando, né, de capuz e tal. E... ai meu Deus, o que mais que acontece? E eles pensam que eles deveriam chamar o Dumbledore, né? Mas não deu. E acabou. Gente, eu esqueci metade do capítulo. E eu não cheguei no importante. A competição tá complicada, viu? Mas, por ter falado, assim, da figura de gatinhas e dos centauros, Larissa, eu vou escolher o seu resumo. Muito obrigada. Muito bom ser reconhecida. Eu voltarei. Esse momento é só meu. Muito obrigada. Você sabia que você pode ser um doador do Animagos, a casa do Estação 9¾ do Dose de Polissuco e da Casa Elefante através do PicPay? É fácil. É só entrar em picpay.me/animagos e escolher o plano. Você pode cancelar seu apoio a qualquer momento. O dinheiro que você doa pra gente é utilizado para trazer cada vez mais conteúdo acessível e de qualidade para vocês. picpay.me/animagos. Harry, Hermione e Neville, que saiu do salão comunal para avisá-los da enrascada de Draco, recebem detenção e perdem 50 pontos por cabeça, fazendo a Grifinória perder a vantagem na taça das casas. Isso ativa o modo Drama Queen na escola e assim começa o ranço dos alunos com Harry, que vai perdurar por mais 6 anos. Na detenção, na Floresta Proibida com Hagrid, buscam um unicórnio machucado. Depois de conhecerem 2 centauros, Harry, que se dividiu do resto do grupo, encontra o corpo do unicórnio sendo atacado por uma figura encapuzada que avança em sua direção. Firenze, um centauro, o salva e revela mensagens crípticas sobre o seu futuro. De volta ao salão comunal da Grifinória,
Harry encontra sua capa de invisibilidade com uma nota. Por via das dúvidas... Conveniente. Bem conveniente, né? Esquece o principal item que vai ajudar ele pro resto da saga e ele volta com um bilhetinho, né? Gente, eu nunca vou perdoar esse esquecimento, inclusive. Eu acho muito absurdo. Tipo, como é que você vai parar num negócio invisível e depois você esquece o negócio que te faz invisível? Eu vou até que relevar, porque eu uso óculos e vira e mexe, eu tô de óculos, eu tiro e eu esqueço que eu estava de óculos. Ah, mas Hermione estava lá. É verdade, Hermione não deixaria isso acontecer, né? E para começar a nossa discussão, Larissa, qual é a frase ou o momento que você escolheu para ler, já que você ganhou esse duelo de resumos? O que você quer trazer para nós começarmos o debate? Bom, eu queria aproveitar, né, que esse é o momento que aparecem os centauros. E eu queria discutir um pouquinho, perguntar um pouquinho, na verdade, a opinião de vocês sobre esses grandes isentões que são os centauros, né? O tempo inteiro em cima do muro. Vocês, nesse momento aí, vocês estariam com um agouro de, tipo assim, deixa os humanos de resolverem as coisas deles. Ou vocês estão junto com Firenze, fado da justiça social, une todos os povos. Ah, eu sou Firenze. Ah, eu sou agouro. Gente, a Grifinória e a Sonserina representadas. Não, sabe o que eu acho? Eu não acho que eles são isentões, assim. Porque eu acho que eles têm um lado que é, tipo, contra Voldemort. Isso eu tenho certeza comigo. Mas o que me incomoda é, tipo, você é contra o cara, vocês podem ser úteis, mas vocês não querem fazer bosta nenhuma porque vocês não são da mesma raça, entre aspas. E eu já entendo eles justamente por isso. Quando você vai vendo da história e você vê toda a discriminação que os bruxos se acham os seres superiores da magia, que podem regulamentar como todos os outros seres mágicos, com consciência ou não, devem ser classificados, eu, como um centauro, também ia falar, você não é o fodão? Você não é o bonzão? Vai lá, resolve suas picas, não quero saber de nada disso não. Vocês que lutem. Mas né? Isso já deu errado, essa separação deles. Os bruxos não mandam mais neles. Faz tempo, eu acho que eles tinham que ajudar, não, eu entendo que se todo mundo trabalhasse junto, ia ser mais fácil você impedir um grande mal. Mas... pensando assim, eu bem provavelmente que num primeiro momento eu ia ser muito agouro, sabe? Não vou me envolver não, eles que se virem. Talvez se uma coisa ficasse, né, mais crítica, aí sim eu ia falar, vai ferrar o mundo inteiro, então eu vou me envolver, mas eu sou muito time agouro, gente. Não nego que sou Sonserina, né? Olha só. Olha, mas eu quero aqui, em nome das Sonserinas comunistas, dizer que eu sou Sonserina sim, mas eu estou com Firenze nessa. Tá vendo, gente? Tem Sonserina pra todos os gostos. E aproveitando, Lari, que você trouxe esse debate, o que vocês acham dessa introdução dos centauros na obra? A forma como a J.K. já introduz, fazendo a descrição do Ronan, que a metade de cima era humana, a metade de baixo era equina, aquela descrição bem tradicional, e o Hagrid. Ah, esse é o Ronan, um centauro. Bem assim, seco. Tipo, vocês veem todo dia um centauro, né? Tá aqui outro pra vocês. Bola pra frente, vamos conversar. É um zoológico. Esse aqui é um centauro, esse aqui é um panda. Eu acho bem bizarra a forma como o Hagrid faz essa descrição na frente dele, assim, sabe? Tipo, esse é o fulano, ele é um centauro. Eu acho que se a gente fosse aplicar, tipo, pro mundo não bruxo, né? Ia ser bem bizarro, assim, se as pessoas apresentassem umas às outras falando assim. Mas, ao mesmo tempo, assim, acho que o Hagrid não é um grande exemplo de polidez, né? Então, acho que tá dentro do personagem, assim. Seria mais estranho ouvir o Dumbledore, né? Ou a Minerva falando desse jeito, né? Do que o Hagrid. Nem passa pela minha cabeça o Dumbledore falando assim. Acho que o Dumbledore nem ia explicar, né? Ele ia pensar que você sabia o que era, né? Inclusive é meio bizarro, assim, se você... Eu imagino que o Hagrid não fosse ficar muito feliz se as pessoas apresentassem ele assim, né? Esse é o Hagrid, ele é guarda-caças da escola e ele é um meio gigante. Inclusive, ele até escondia isso, né? Porque conforme a gente vai ver mais pra frente, era um tabu pra ele falar que ele era um meio gigante, né? Eu acho muito louco, assim, porque pra mim o Hagrid, pela descrição que a gente... Nos filmes ainda é um pouco mais aceitável, né? Mas nos livros, a descrição que é feita dele é que ele é muito grande. É meio que, tipo assim, um centauro falar que não é centauro. Não faz muito sentido, Eu imaginei um centauro sentado na mesa com a toalha de mesa cobrindo, assim, a parte de trás dele.
Falou, não, gente, eu sou humana. Você tá louca, querida. Eu só tenho muita bunda, gente, é só isso. Vamos malhar, bunda na nuca. Verão tá aí. E aproveitando isso do centauro, quando eu li o livro pela primeira vez, me incomodou muito essa repetição dos centauros falando de Marte. Ele olhar a primeira conversa, ele olha pra cima, Marte está brilhando. Aí você fala, gente, esse pessoal não sabe conversar, né? Ele é um centauro e você pergunta como ele tá e ele responde, Marte está brilhando? O que tá acontecendo? Meu Deus. Eu acho, assim, no primeiro momento, quando eu li, eu acho que eu nem liguei, pra falar bem a verdade. Mas depois de um tempo, isso mostra muito como eles são e como eles reagem perante aos humanos. Tipo, mano, tô nem aí que você não vai entender o que eu tô falando. Não é pra você entender. O que me incomoda mais nessa parte, na verdade, não é nem a forma como eles falam, mas a forma como os outros reagem à fala deles. De tipo assim, os meninos não, né, porque eles acabaram de conhecer eles e tal, mas assim, o Hagrid tá lá, conhece eles, sabe que eles falam dessa forma, que eles se referem aos planetas pra falar de coisas muito importantes. Tipo assim, não parece haver um interesse em tentar decifrar aquilo de alguma forma, sabe? Tá cansado de saber que é assim que eles falam, que não adianta perguntar o que eles querem dizer. Então por que ninguém corre atrás de saber o que isso quer dizer, sabe? Tem uma professora de astronomia, gente, na escola. É só chamar ela e conversar e pedir pra ela abrir uma carta astrológica ali pra gente entender. É que ela foi esquecida no churrasco, né? Foi. Tadinha. Embora que, quando você vê mais pra frente, a Minerva fala pra Hermione que a astronomia é uma ciência imprecisa e que ela não dá muita trela, né? Você vê que mesmo os bruxos, eles têm um certo preconceito dessa área, né? Sobre previsões e tudo mais. Você vê que eles olham meio com o nariz em pé, né? Então, talvez seja até mais um motivo deles ignorarem os centauros, né? Sim. Mas isso é muito não sei se foi proposital, eu acho que não, mas aqui na nossa realidade, um exemplo é a galera que, sei lá, tá doente, daí só não, vou tomar remédio, tem que tomar remédio, não sei o que, e a galera que é mais das ervas, vamos usar aqui outros meios, não sei o que. Quem só usa remédio é muito tipo, lá vem esses doidos das plantas, meu Deus, ninguém aguenta. É bem isso, como você falou. E mesmo aqui na nossa realidade, a astrologia existem defensores e pessoas que dizem que não é uma ciência, então não deveria nem sequer ser levado a sério, né? Existem também esse embate no nosso mundo. O que é um problema, né? Porque, assim, a astrologia não se propõe enquanto ciência. Então, é muito bizarro as pessoas usarem isso para deslegitimar, quando, na verdade, nem se pretende ser uma ciência, né? A astrologia é uma forma de conhecimento e interpretação do mundo muito antiga, tipo, muito mais antiga do que a ciência formal que a gente conhece. Isso não quer dizer que ela é mais ou menos válida, mas é uma outra forma de leitura do mundo, assim, né? Não é a astrologia em si que se propõe a ser uma ciência super exata sobre o comportamento humano. Acho que são algumas pessoas que levam muito a sério, tipo, é exatamente isso, eu sou super esse signo, meu Deus, sim, não sei o que. A pessoa leva a vida dela com isso. E aí isso acaba prejudicando, na verdade, o próprio campo, né, de conhecimento, assim. Porque não é para ser isso. Astrólogos sérios, né, que se propõem, de fato, a estudar, pesquisar e tal, volta e meia estão, na verdade, corroborando discursos científicos, assim. Eles não são negacionistas das coisas. São pessoas que confiam num discurso científico formal, ocidental, como que a gente segue, mas que, ao mesmo tempo, paralelamente, também tem essa proposta de leitura do mundo, né? Então, se você levar as duas coisas assim, não tem problema nenhum. O problema é você ou se agarrar na astrologia como uma questão escrita, né? Tipo assim, não tem discussão. Ou você ser completamente negacionista de tipo assim, não, gente, isso aí pra mim não existe porque quer ser ciência, quando na verdade não quer. Para o recurso literário em si, eu acho a astrologia interessante, porque mesmo na obra, não é à toa que a J.K. já escolhe essas figuras míticas, como os centauros, que eles são ligados, né, em diversas, né, em mitologias, desde o mito grego, à questão de profecias, clarividências, tanto que um dos centauros vai ser um professor de adivinhação, né, na Ordem da Fênix. E os planetas, com toda a sua simbologia, os seus arquétipos,
você também pode incluir na história, que é que nem eles falarem de Marte, né? Sim. Ele coloca que Marte, a gente já sabe, né, que é o equivalente ao deus romano da guerra, né? Que em grego era Ares. E a ideia, assim, de Marte na astrologia é essa questão com esforço, conquista, como você lida com a sua força, como você vai mostrar o seu espírito de luta num momento em que o Voldemort está voltando, né? Uhum. É interessante a J.K. usar esse recurso. Porque é uma referência bem óbvia, na verdade, né? Quando ela coloca Marte. Qualquer pessoa que já, leu rapidamente sobre mitologia romana vai ligar Marte ao deus da guerra, e a guerra tem a ver com o Voldemort, né? Mas ela elabora isso de um jeito mais complexo, assim, que não é só mencionar o planeta, né? Tem essa coisa do espírito de luta, de como que isso tem a ver com a forma como você vai trilhar o seu caminho e tal. E eu acho muito interessante exatamente o momento em que isso aparece, que é não só quando o Voldemort tá voltando, mas justamente antes do Harry ter o primeiro encontro com ele, né? Sim, um encontro bem marcante, Sim. né? E pesquisando mais, assim, para entender essa questão, no capítulo anterior, né, citado Júpiter, e se a gente entrar nessa das simbologias, Júpiter, ele também tá ligado a relações, oportunidades, crescimentos pessoais, objetivos de vida. Então, se você analisar que é como esse espírito de luta, esse confronto do Harry com o Voldemort vai influenciar o crescimento pessoal do Harry, Sim. os objetivos de vida dele. Lógico que é uma interpretação, mas faz sentido com a obra, né? O quanto isso vai mudar o Harry. Inclusive, um dos significados, uma das leituras de Júpiter, né, da simbologia de Júpiter, é que ele não só está ligado às suas questões de crescimento, mas como a forma como você busca o sentido para sua existência. O Harry vai justamente pautar a existência dele nisso, né? Nessa guerra, nesse conflito com Voldemort, nessa busca por derrotar ele. Tão novinho, né? E já vai ser o salvador de um mundo inteiro. Um porquinho pro abate. E como sempre a gente já vê, né, que a J.K. ela tem um lado, assim, muito esotérico, né? Mas mesmo sendo muito interessante tudo isso, eu ainda acho que é muito, assim, cansativo a repetição tantas vezes deles falando Marte brilhante. Ele dá uma exagerada, né? Usa outra metáfora, amigo. Mas vocês não acham, então, que essa repetição de ficar falando toda hora é uma coisa que ninguém vai entender, a não ser os centauros? Não seja tipo uma chacota que ela tá fazendo, assim? Assim, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu amo a palavra chacota. Eu acho, assim, um tesouro da língua portuguesa. Eu não vejo como uma chacota, porque eu acho que ela coloca essa repetição na boca de um personagem que, apesar dos pesares, ele é muito cativante. Tipo, ele ajuda o Harry, ele vai ser uma figura relativamente próxima ali, sabe? Ela não tá colocando na boca do Agoro, por exemplo, que é um cara que, você lê e na primeira vez que você lê, você já não gosta dele. Então, eu não sei. Eu acho que, não sei se existe um deboche em algum nível, assim. Eu não vejo, assim, muito como uma chacota, mas você pode interpretar também. Se você gosta, se você acredita em astrologia, você pode interpretar como a J.K. colocando, olha, assim, simbolismos na obra. E se você também é uma pessoa mais cética, que não acredita nisso, pelo posicionamento do Hagrid, você pode também ter essa leitura, né? Tipo, olha, você acha tanto que a astrologia é tudo, né? É o significado de tudo, mas ninguém te entende, né? Nem te dá a bola. Eu acho que pode ter esses dois lados, e aí também depende muito da leitura, né? E aproveitando, Lari, que você citou o Agoro, eu achei muito legal esse nome pro centauro, por todo o simbolismo, né? De ser, no dicionário, né? Agoro, que tem a ver com premonições, ou a maioria das pessoas lembram de presságios ruins, né? Nefastos, ruins. Sim. Mas o nome dele está ligado a premonições. E com todo o simbolismo dos centauros, eu achei muito bacana as escolhas da J.K. Ela tem uma habilidade de escolha de nome muito boa, assim, né? Você vê que dificilmente vai ter um nome ali que não passou por uma pesquisa extensa, assim. Eu acho bem legal. Apesar de eu achar, talvez, que o nome em português fique meio esquisito, assim. Porque eu acho que fica meio muito óbvio. Muito na cara, né? É uma referência muito direta, assim. Arrelia. É um Arrelia, será? Não é uma Arrelia, não é uma Arrelia. É só um comentário, assim. Porque, assim, o nome original é Bane, né? Mas Bane é uma palavra do inglês mais arcaico, né? Que tem meio que o mesmo
significado, assim, mais ou menos. Mas não é uma coisa que as pessoas usam correntemente pra falar de um presságio ruim, né? Enquanto que agouro é uma palavra que a gente usa no português corrente. A palavra bane em inglês, ela tá muito ligada à desgraça, à perdição, a algo que derrota alguma coisa, e já não tá ligada à premonição. Então, se você for ver, o agouro já tem um significado a mais. Então, a gente pode ter uma interpretação extra no português do que no idioma original. Enfim, com toda essa apresentação dos centauros, o Ronan, o agouro, o Hagrid termina, né? Os centauros se dispersam, o Harry fala que os centauros são diferentes, e o Hagrid, muito fofo, né, termina. Eles tem um bom número aqui, vivem isolados, não tenho nada contra, são meio calados, não conversam muito, com aquele famoso, né, legal, né, tenho nada contra, tenho até amigos que são, e a gente já vê que o Hagrid não gosta muito dos centauros, né. Eu acho que justamente essa resistência que o Hagrid tem muito a ver com a personalidade dele, assim, que ele é uma pessoa muito pé no chão, assim. Apesar dele ser meio doido com algumas coisas, mas assim, ele é uma pessoa da terra, assim, né? Tipo, ele é um cara que trabalha na floresta e tal, ele lida com coisas muito palpáveis o dia inteiro. E aí vem galera falando de Marte. Aí eu acho que ele não tem muita paciência. Olha as estrelas, bicho. Qual é o signo do Hagrid? Aposto que ele é do elemento terra. O que eu acho muito engraçado é que você vai conhecer os centauros, vai ver todo esse lado um pouco mais místico das criaturas do universo da J.K., mas tudo isso só aconteceu por causa de uma detenção que eu acho muito bizarra. Chegar a cartinha pra eles e falarem que a detenção ia ser às 23 horas pra guardarem o Filch no sagão. Gente, é muito bizarro mandar as crianças pra Floresta Proibida esse horário. É bizarro. Gente, essa detenção é toda errada. É completamente errada. E principalmente porque eles estão sendo punidos por estarem fora da cama de noite. E aí, como que eles vão ser punidos? Ficando fora da cama de noite. Aonde? No lugar que foi Na proibido? floresta. Lá no começo, quando eles chegaram em Hogwarts. E se já não bastasse tudo isso, eu não sei o que é pior. Você, além de cumprir a detenção, você ainda tem que fazer ela junto com o Malfoy, né? De fato. Tá, 11 horas da noite, horário proibido. Floresta proibida, dia 19 proibida. Aí eles vão fazer o quê? Investigar um centauro que morreu, que provavelmente é uma criatura muito, tipo, mais bruta que um centauro. Um centauro não, um unicórnio. Não, e não faz sentido nenhum, porque, tipo assim, tem uma hora que o Hagrid fala assim, vocês não precisam se preocupar, porque se vocês estão comigo ou com um canino, ninguém vai fazer mal a vocês. Mas, gente, tem alguém matando unicórnio nessa floresta. É óbvio que essa pessoa não vai deixar de matar você, o canino, meu bem. E qual a brilhante ideia do Hagrid? Vamos nos separar em grupos? Vamos deixar 2 crianças sozinhas. Quem será que teve essa ideia pra detenção? Será que foi a Minerva? Foi o Dumbledore? Jamais. Não, acho que da ideia eles não deram, não. Mas eu acho muito absurdo eles concordarem. Eu acho que a ideia, com certeza, deve ter partido do Hagrid. Tipo assim, os meninos têm que cumprir uma detenção, mas eles estão detidos porque eles estavam me ajudando, tirando o dragão daqui. Então eu vou colocar uma detenção comigo, porque pelo menos eu não vou torturar eles em nada. Só que a ideia dele de não torturar é muito peculiar, né? Brilhante ideia. Ele acha que tá protegendo. Então, será que essa é a ideia do Hagrid de proteger as crianças? De tipo assim, pelo menos eles estão comigo. Tá comigo, tá com Deus. Se bem que se você for ver o trecho a seguir, até que faz sentido, porque sádico do jeito que o Filch foi, levando os meninos até a cabana, imagina se ele pudesse aplicar a detenção. Ele ia açoitar eles. Eu fico pensando, Hogwarts era um castelo medieval, né? Tudo bem, mas os alunos precisavam ser punidos dessa forma? Pendurados pelo... Não é, menina? É muito doido. Mas assim, na verdade... É lógico que não é nesse nível, né? Mas o sistema de ensino britânico, ele é bem diferente do nosso sistema de ensino, assim. Então, existe um certo nível de punitivismo, assim mesmo, né? De detenção, esse tipo de coisa. Só que eu acho muito bizarro como que a sociedade bruxa, de forma geral, é muito punitivista. Desde Hogwarts, em que você pega alunos de 11, 12 anos e manda eles pra floresta pra descobrir o que aconteceu com o unicórnio, até, tipo assim, você pensar que existe, na prática, existe uma pena de morte, né? Então, é uma sociedade muito punitivista, assim. Você tem
A existência dos dementadores, por exemplo, né, que a gente vai ver mais pra frente, é muito questionável como que você pega uma figura daquela e coloca como a mão do Estado, sabe? Tipo, pra cuidar de pessoas, né? Porque são prisioneiros, mas são pessoas, né? E é muito doido isso. Tipo, é uma sociedade extremamente punitivista e isso começa desde Hogwarts. Desde essa detenção bizarra, assim. Chega a ser assustador, né? Você pensar, né? Sim. Como é o sistema prisional do mundo bruxo. E realmente, gente, dementadores são criaturas horríveis. Imagina, aquele ser que suga toda a sua felicidade e você condenar uma pessoa a passar o resto da vida assim? É porque realmente não existe, é surreal. Não existe no mundo bruxo, por exemplo, a ideia de reinserção social, né? Tipo, se você foi preso, e aí mesmo que você não fique preso pro resto da sua vida, que você fique, sei lá, 5 anos. Você ficou 5 anos com o dementador do lado, como que você vai voltar uma pessoa, tipo, minimamente funcional para a sociedade, sabe? Então, de fato, é uma sociedade extremamente problemática nesse sentido. Eu acho que a sociedade bruxa como um todo, eles meio que pararam no tempo, sabe? Em questão de leis e tudo mais. Porque se você for pensar que isso tudo tá acontecendo nos anos 90, é um troço muito bizarro. Mais uma vez a gente, né, analisa que um encontro entre os dois universos, dos bruxos e dos trouxas, seria benéfico, né? Porque talvez os bruxos pudessem evoluir um pouco mais nessas questões, né? Aprendendo com a evolução, mesmo que seja mínima, mas que os trouxas tiveram. Sim. E o Filch, além de ser bem... contar todo o modo mórbido que ele gostaria de punir os alunos, ele deixa os meninos na frente do Hagrid, né, falando que volta pra recolher os restos deles no dia seguinte, né. E o Hagrid, né, já dá aquele sermão no Filch, mas assim, pro Filch, ele tinha certeza que os alunos iam voltar pior do que ele deixou lá. Sim. Então, a detenção a ideia não é ensinar o aluno alguma coisa, é simplesmente punir, né. Sim, exatamente. Que é uma coisa que a gente vai ver ser extremamente radicalizada no 7º livro, né? Quando os comensais assumem Hogwarts. As detenções são, tipo, torturar aluno do primeiro ano. Então, é uma... Na verdade, obviamente, né? O Dumbledore jamais ia deixar isso acontecer, ele estando lá. Mas é uma semente que já tá ali desde sempre, né? Se tudo bem você dar detenção para as pessoas e colocá-las em perigo, porque teoricamente elas estão aprendendo porque elas fizeram uma coisa errada, o que impede que em algum momento isso vire uma forma de tortura mesmo, né? Mas né? Uma tortura. Sim. Eu acho que o Dumbledore aí, a gente já vê que ele é um pouco, a gente já começa a ver um pouco do lado omisso do Dumbledore, embora eu goste muito do personagem dele, porque é inadmissível ele deixar um funcionário igual o Filch cuidando de crianças, que acha esse tipo de coisa normal. Então você já vê que é aquela coisa, mesmo pro Dumbledore, isso não seria algo assim assustador, algo a se pensar. Aí você já vê que é a cultura enraizada do mundo bruxo, não é só bruxos das trevas. O que vocês acharam do embate do Malfoy com o Hagrid? Demorou pra alguém falar as verdades pra ele, né? Que menino insuportável, né? Nossa, stop Malfoy. É muito riquinho. Ele tem todo um repertório de preconceitos, assim, absurdos. Tipo, quando ele fala assim, mas eu não vou fazer isso, porque isso é trabalho de empregado. Amado, deixa eu te contar uma coisa. Pelo amor de Deus. Mas eu acho muito hilário quando o Hagrid fala, então volta pra casa, fala pro seu pai que você vai ser expulso de Hogwarts. E o que ele vai achar? E ele fica com aquela cara de, ok, eu vou entrar na floresta, né? Mesmo achando a floresta demais, nessa hora, por ser o Malfoy, até que eu comemorei. Nossa, eu sempre comemoro quando ele se ferra. Eu quero mais que se ferre mesmo. E, pra ajudar, né, o Malfoy, que só serve pra isso, ele sai correndo, o canino corajoso se manda, e o Harry fica lá, congelado, e a criatura meio que tenta ir pra cima dele. E ele é salvo por outro centauro que nós vamos conhecer com o passar do tempo e gostar ou não, que é o Firenze. Eu acho essa cena muito importante até para construir os centauros enquanto personagem em grupo, assim, né? Pra gente não achar que todos os centauros estão meio que em cima do muro, assim, tipo igual o agouro, né? É muito legal mostrar o
o Firenze se posicionando e até se humilhando, né, na visão dos próprios centauros, assim, deixando o Hagrid o Hagrid não, que aí é coitado. Deixando o Harry montar nele e tal, né? Então mostra que ele tá bem disposto, tipo, a fazer sacrifícios pra contribuir de alguma forma, né? E eu acho interessante que o Firenze é o único ser sensato nessa história inteira, porque ele fala: é melhor você voltar pro Hagrid, a floresta não é segura a estas horas. Principalmente pra você. Não Você é? fala: sério? Até que enfim alguém enxergou isso. Moça, eu nem queria estar aqui. E o Firenze a gente já vê também que ele conversa mais do que os outros centauros, né? Ele é bem mais direto, né? Ele não fica falando muito por metáforas e tal. Ele é bem mais ao ponto, assim. E aí que a gente vai entender o tabu do sangue do unicórnio, né? Porque ele vai explicar pro Harry que se alguém toma do sangue de um unicórnio, ele está condenando a ter uma vida, né? Uhum. Medíocre, uma vida amaldiçoada. Ele pode até viver mais, mas, tipo, vai viver amaldiçoado. E que pessoa gostaria de viver assim, né? Valdemar. Oh. Tum, tum, tum. Mas pelo jeito, aí o sangue do unicórnio, ele também não é... Ele é meio temporário, né? Os efeitos. Sim. Porque ele tem que continuar voltando. E até o motivo dele estar atrás da pedra filosofal, né? Porque Sim. a pedra, talvez o poder dela seria mais forte. Que, inclusive, curiosamente, era pra ser segredo e era pra ela estar protegida, mas todo mundo sabe que ela tá lá, né? Porque as crianças Sim. do primeiro ano sabem, os professores sabem, o Hagrid sabe, os centauros sabem. Capa da Veja. Capa da Pedra filosofal está em Hogwarts. Saiba mais. Saiba como passar por fofo. E depois de passar toda essa história pro Harry, né, dar uma explicação que até agora ninguém tinha se dignado a explicar pro menino, que o Voldemort quer a pedra filosofal porque ele quer voltar à vida, sobre o sangue do unicórnio, sobre o futuro do Harry, o Firenze deixa ele em segurança no terreno da escola. E aí o Harry, mais uma vez, consegue, diante de tudo isso, tirar uma conclusão errada. E achar que é o Snape que tá pegando a pedra. Eu amo. É impressionante, gente. E é esse menino que é o escolhido. É impressionante. Você vê, tem a Hermione, então o Harry, e o escolhido é o Harry. Ai, complicado. Harry. O Harry volta, né, todo eufórico pra contar pro Rony, né, o que ele descobriu. E o Rony, qual que é a desculpa do Rony pra contestar os centauros? Mas quem disse que centauros têm razão? Está parecendo adivinhação, e a Minerva diz que adivinhar o futuro é um ramo muito inexato da magia. Sério, o único ser sensato que falou a verdade pra ele e você não acredita porque é adivinhação. Ninguém merece. Ah, mas isso é culpa da Minerva. Minerva influencer. Fake news. Minerva propagando fake news, desacreditando os centauros, uma minoria. Mas é muito legal como que ela já planta, a J.K., né, já planta aqui essa trama que vai envolver a história da Hermione no terceiro livro, né? Uhum. Ela realmente vai passar os próximos 2 anos acreditando que que a adivinhação é um ramo muito inexato, tanto que ela vai abandonar o curso, né? Que a astrologia não é ciência. Isso. E a Trelawney também não vai ajudar a fazer ela mudar de ideia, né? Pois é. E isso também ajuda a gente não acreditar nas profecias corretas da Trelawney. Uhum. Pra você também achar, não, é tudo errado, é tudo Incrível, besteira, né? Tudo que ela fala, a gente fala, oh meu Deus, começou a doida. A Trelawney, ela é o astrólogo de Tititi, né? Assim, Mas ela acerta. Então, ela acerta, só que ninguém acredita, porque ela inventa um monte de coisa no meio do caminho. Uhum. O mais engraçado é que quando ela acerta, nem ela sabe que ela acertou. Uhum. Porque ela não lembra. Ainda nessa questão, assim, do punitivismo, da rigidez bruxa, a gente já vê aquela conversa da Minerva quando ela pega os meninos e leva pra sala dela, antes de falar da detenção. O quanto ela foi muito pulso firme, mesmo eles sendo alunos da Grifinória, né? E ela enfatiza, né, que ela achava um absurdo que eles estivessem à noite desrespeitando as regras, né? Em nenhum momento ela deixa eles se explicarem. Uhum. O que é bem
típico dela, assim, né? Ela é bem consistente nesse sentido, né? Ao longo dos livros, assim. Em alguns momentos isso, ela tá certa, em outros momentos nem tanto, assim. Como nesse caso, assim. Não que ela estivesse errada, mas assim, né? Que ela não dá nem espaço pra que eles tentem explicar e tal. E tem uns casos muito bizarros, tipo, no terceiro livro, quando ela resolve deixar o Neville do lado de fora da sala comunal. Sendo que, teoricamente, tem um assassino à solta. Tipo assim, amada, você não pode fazer isso com seu aluno, sabe? Então, eu acho que essa consistência dela é tão consistente que às vezes você fica assim, gente, não é possível que nada amolece o coração dela. A gente sabe que só o quadribol. Só o quadribol. E o Harry, né? De vez em quando, dá uma vassourinha nova aqui pra ele. Pra você ver como ela tava tão irritada que a punição dela de tirar 50 pontos de cada um, do Harry, da Hermione e do Neville, acabou com a vantagem que o quadribol deu. Então ela Sim. tava muito irritada Nossa, mesmo. ela chorou esse dia, certeza. Eu adoro as fanfics, gente, que tem... Que a Minerva e o Snape são meio... Não amigos, mas, tipo assim, tem uma relação saudável de colegas de trabalho. Eles ficam apostando no quadribol. Eu acho incrível. Ah, eu amo também. Agora, há uma coisa aqui que eu já acho que... Não sei se é aquela questão que a gente falou em alguns capítulos, que talvez alguns detalhezinhos da obra inteira ainda não tinham sido pensados, ou foi apenas um erro de julgamento da Minerva, mas eu acho muito exagerado quando ela diz que ela nunca teve tão desapontada com um aluno da Grifinória. Só que a gente sabe depois que o quarteto Maravilha lá dos Marotos, eles quase matam o Snape. Uhum. Eu acho que é um pouquinho pior do que ser pego durante a noite na torre de astronomia, um né? Será? Eu acho que ela tem uma... Apesar dela ser uma mulher muito severa e muito rígida e tal, eu acho que ela tem um toquezinho de drama ali. Ela gosta de fazer um drama, nossa, mas isso nunca aconteceu, vocês são os piores, não sei o quê. Então eu acho que ela dá essa ênfase aí pra fazer eles se sentirem mal também. Mas o que eu acho mais bizarro nessa cena é a forma como ela cria uma narrativa, que ela tira sei lá da onde, de que eles contaram a história pra achar engraçado e pro Malfoy falar pro Neville e tal. E aí envolve o Neville na história de um jeito que, assim, coitado, sabe? O menino tava tentando ajudar, aí ele sai dali não só com 50 pontos a menos e uma detenção, como a certeza de que as pessoas que ele achavam que eram amigas dele agora falaram um negócio só pra prejudicar ele, sabe? Pra fazer ele de ridículo. E eu não sei de onde ela tirou isso, porque pra mim, se eu estivesse no lugar dela, a narrativa que apareceria na minha cabeça era que o Malfoy contou pro Neville pra prejudicar ele. E aí eu não sei de onde ela tirou. Que faria mais sentido. Sim. E aí por que o Harry faria isso pra prejudicar o Neville, sabe? Tipo, não faz sentido nenhum. Então, essa conversa toda dela falando, desde a hora que ela começa, não é preciso ser um gênio, não sei o que lá. Aparentemente é sim, né, amiga? Não, gente, pra mim não parece a Minerva, sabe? Porque eu acho que ela não ia presumir isso, ainda mais que já rolou aí um tempo de ano letivo, já dá pra saber como que eles são. Sei lá, eu acho que ela viajou. E ela já deu aula pro Malfoy, ela já sabe também como ele gosta de atazanar os outros alunos, né? Porque o Neville acabar acreditando nisso, eu acho muito compreensível, assim, porque ele é muito inseguro e tal, ele mal conheceu eles, né? Isso aí é no início do ano. Então, eu acho que faz sentido ele pensar que ele tinha se enganado com eles, mas era pra ela ter tido um julgamento mais correto nessa cena aí. O único momento desse diálogo que eu ainda consigo ver, que é a Minerva, é quando ela explica dos pontos e o Harry começa falando, a senhora não pode, e ela dá aquela bravata, né? Não me venha dizer o que eu posso e o que eu não posso, Harry Potter. Isso eu imagino a Minerva falando. Sabe, você é uma criança, eu sou a professora, quem decide sou eu. Viu, Jack Thorne? É assim que a Minerva iria confrontar. Nem parece o Harry, a Minerva, tá? que fala, como um biscoito, Potter. Mas eu entendo até essa escolha, mesmo sendo muito exagerada, porque aqui a J.K. quis colocar aquele peso infantil de, nossa,
todo mundo da casa vai ficar Sim. decepcionado com eles. Então, eu acho que às vezes ela até exagerou tanto assim nesse lance da Minerva, pro Harry se sentir culpado e ter uma noção de que os atos dele influenciam não somente ele, como Sim. influenciam todos os alunos da casa dele. Não foi uma lição que ele aprendeu assim para muito longo prazo, né? Mas pelo menos por um capítulo ele pensa, não, vou ficar na minha, não vou fazer merda agora, não vou me meter onde eu não fui chamado. Mas dura um capítulo, né? Mas o Harry, ele é instigado a fazer merda, ainda mais no horário que não é permitido sair do salão comunal. Porque, tanto que ganha a capa da invisibilidade. Inclusive, no final desse capítulo, devolvem pra ele. Sim. Ou seja, faça merda, querido, só não seja pego. Pois é. Isso, o problema não é fazer, é ser pego. E você já vê também aquele lado bonzinho do Hagrid, né? Que em nenhum momento ele abriu a boca e falou, mas eu tava livrando a cara do Hagrid. Ele aguentou toda a bronca, Sim. todo o ódio dos alunos da Lufa-Lufa, da Corvinal, da Grifinória. Muito amigo, né? Ele é muito leal. Ele é Grifinória, né? Mesmo com essa lealdade, né, do Harry sendo um Grifinório, uma característica que a J.K. fez questão de colocar logo no começo, no poema do Chapéu Seletor, você vê que regras realmente é uma coisa que eles tendem a quebrar, né? Porque ele mal decide falar que não vai mais se meter em confusão, né? Sente o peso das ações dele e ele já é arrastado de novo para a confusão da Pedra Filosofal. Voltando da biblioteca, meio triste, quem ele vê? O Quirrell, novamente choramingando, falando que não queria fazer algo. E lá vai o Harry fazer o quê? Vamos escutar atrás da porta o que tá acontecendo. Futriqueiro. Vocês acham que é meio exagerado ele ficar falando em voz alta? Eu sei que é necessário pro plot, pro Harry perceber, mas não faria mais sentido ser uma conversa mental dele e do Voldemort? O que vocês acham? Olha, eu não sei, porque eu falo não, sozinha assim. às vezes, em voz alta. Não, eu acho que faz sentido ele falar em voz alta, porque quando a gente fala que o Voldemort estava na cabeça dele, parece que o Voldemort estava dentro da cabeça dele. Mas eu acho que isso não necessariamente era algo que era verdade o tempo inteiro, assim. É uma coisa muito mais física, assim, tipo, de fato usar a cabeça e não, tipo, dentro, assim, sabe? Então, eu não acho que existia um compartilhamento de pensamento, por exemplo, entendeu? Eu não acho que o Voldemort tava lá no cérebro dele, assim, tipo, você pensou nisso aqui e tal. Então, eu acho que é como se fossem duas pessoas grudadas mesmo, assim. Então, acho que faz sentido ele falar, porque é uma outra pessoa ali. Até porque, gente, se fosse só ele pensando, a gente nunca ia saber o que ele tá pensando. Porque o narrador não acompanha ele, então que bom que fala. Continue falando. Mas eu já acho engraçado que aquilo que a gente vem comentando, né, da construção do personagem do Snape ser o vilão perfeito, né? Porque ele não vê, ele não escuta quem respondeu, mas ele tem certeza que é o Snape que estava lá ameaçando o Quirrell na sala e que saiu pro outro lado, né? E você é levado a acreditar que é o Snape, né? Ele é o personagem perfeito pra você pegar ranço logo no começo, né? E o próprio Quirrell vai falar isso no final, né? No último capítulo. A gente vai falar disso lá, mas enfim, ele faz uma descrição do Snape que, na verdade, ela é válida pro livro, pra todos os livros, assim, né? Que é de que ele é a pessoa perfeita pra desviar a atenção de quem de fato é o problema da história. Então, é muito fácil você olhar pra ele e ver aquela figura dele todo esquisitão e com essa roupa e esse comportamento nada agradável e tal, e jogar todos os problemas em cima dele, como se ele fosse o causador e tal de tudo. E é um recurso muito foda, assim, né? E ele é um personagem tão fácil, um recurso tão grande, porque isso ocorre em 6 livros e a gente ainda não aprendeu a lição. Você continua achando que é ele. Pois é. Não vou falar nada. A Nayara acha que é ele até hoje. Próximo assunto. E eles já começam a pensar que provavelmente o Snape tenha descoberto com o Hagrid como passar pelo fofo. Agora, uma cena que é muito, muito importante que vai ser referida nesse capítulo, né, que é muito importante pro plot. A gente já viu a cena em que o Snape tá mostrando o machucado pro Filch, né? Isso. E aquela cena é importante porque aqui, quando eles se perguntam se eles devem procurar alguém, aquilo ali estabelece que existe uma conexão entre os dois. Então, que jamais o Filch iria ajudar eles, porque ele é próximo do Snape, né?
Então é uma coisa que é usada justamente pra descreditar o personagem, né? Sim, e pra fazer o plot andar, né? Porque se eles desde o começo tivessem procurado o Dumbledore, que nem a Hermione sugere, né? Sim. Vamos procurar o Dumbledore. A graça da aventura, né, da história pro leitor não ia ocorrer, né? Uhum. Não ia ter o livro. Então, é interessante, assim, é conveniente, mas até que faz sentido, né? E é bem como você falou, é uma desculpinha bem esfarrapada, né? Que eles falam, a gente não tem prova, né? O Filch nunca vai entregar o Snape. Aí o que a gente vai fazer? Nós, crianças de 11 anos, vamos enfrentar um bruxo super poderoso que provavelmente é do mal. O que pode dar errado, né? E nessa hora eu já fico pensando, gente, se o Hagrid contou pras crianças sobre a Pedra Filosofal, não ia ser muito difícil arrancar alguma informação dele, né? Ele postou Pois é. lá no Orkut, sei lá onde. E depois de todo esse acontecimento, o Harry volta pro seu quarto, tendo muita coisa pra pensar, o Voldemort tá voltando, o Snape tá querendo a pedra, e o que ele encontra lá na cama? A capa da invisibilidade com um bilhetinho. Por via das dúvidas, aí você fala, sério? O menino, vocês vão incentivar ele a ficar em risco? Desde o primeiro ano, engordando o menino feito um porco para o abate. Ensinando ele a quebrar regra, ensinando ele a usar a capa da invisibilidade. A gente já vê aqui a importância da capa, que ela vai ser importante lá mais pra frente, quando a gente entrar na história dos irmãos Peverell, no conto das Relíquias da Morte. Sim. Então a J.K. já estava plantando várias pistas, várias informações desde o primeiro livro. Aquele por via das dúvidas, na verdade, quer dizer assim, seu idiota, isso aqui é uma relíquia da morte. Vai deixar jogado aí em qualquer lugar. Cuida dessa merda. Se fosse pra você perder, eu não tinha te dado. Eu tava guardando. Eu não tinha roubado. E é claro que quem deixou isso foi o Dumbledore, né? Óbvio. Ai, gente. Eu acho lógico. que é óbvio, né? Então, depois de toda essa discussão, todo esse debate, a gente vai para aquele momento maravilhoso que cada um vai trazer os seus momentos favoritos, suas frases preferidas, aquilo que você mais gostou nesse capítulo, que é o nosso momento Expecto Patronum. E para começar, Nayara, Oi. me diz qual é o seu momento Expecto Patronum desse capítulo? Gente, pra mim, toda vez que eles falam, ai, Marty está brilhante. Sério? Porque eu amo que isso emputece o Hagrid. Eu amo isso. Nossa, mas você viu, menina? Marty tá brilhante hoje, hein? Rapaz do céu. Nunca vi. Mas e aí, tudo bem? Não, Marty tá brilhante. Marty, menina. Olha. Mas brilha, menina. Não, eu tô bem, mas Marty não tá bem, não. Mandar ele enfiar Marty. Eu acho eles muito, muito debochadíssimos. Porém, com um pouco de informação. Sempre. E você, Larissa, qual é o seu momento? O meu espectro patrono vai para o Firenze, fada da justiça social, lutando pela união de todos os povos, para que a gente derrote o Voldemort. Acho sensacional. Não, essa hora Cristal. é cristal lapidado, Cristal né? lapidado. O meu momento, gente, aproveitando a mesma ideia da Nayara, de deboche, é o Hagrid sendo debochado com o Malfoy. Quando ele fala, eu não vou fazer isso, e o Hagrid, ah é? Então tá bom, não faz, volta pra sua casa, quero ver o que seu pai vai falar. Eu amo essa cena. Ai, os debochados são os Eu melhores. queria ver a cara do Malfoy, né, tipo, fazendo aquela careta dele, tipo, acho que meu pai não vai gostar. Eu adoro essa cena. Como a gente agora deu risada, vamos para aquele momento que mais te irritou, que mais te deixou triste, que você falou, eu detestei isso, eu achei uma parte muito macabra, muito triste da história, que é o nosso momento Avada Kedavra. E agora, invertendo, Larissa, qual foi o seu momento Avada Kedavra? Bom, como o meu momento Spectro Patronum foi o Firenze Fada da Justiça Social, o meu Avada vai pro oposto dele, que é o Draco, classista, ridículo, falando que isso é coisa de empregado e não de estudante. Quem você pensa que é, meu filho? Você é um bosta. E é isso. Little shit. E você, Nayara, qual foi o seu momento Avada Kedavra? Ai, gente, ó, pra mim, detenção na floresta, toda essa parte, não a cena que acontece em si, mas a ideia de ter uma detenção na floresta proibida às 11 horas da noite, com o Hagrid, sabe? Quem pensou nisso, né? Meu Deus. Fumado. Pior ideia, gente. Que isso? Não é possível.
Quem teve essa Fumaram a brilhante pedra ideia? filosofal e Não. foram montar a detenção. O meu Avada tá até que na mesma linha, meio parecido assim, com o da Nayara, igual o Patrono. Porque o meu Avada, gente, é quem tem a ideia de deixar um zelador sádico, igual o Filch, cuidando dos alunos. E achar, né? E ele sai torturando os meninos, falando, olha, eu devia pendurar vocês vão voltar em farrapos da floresta. Gente, não é normal, não é saudável. Quem que deixa um cara abusivo desse perto de crianças de 11 anos? É. Venho O recolher os mesmo que restos. dá a capa da invisibilidade pro menino voltar a fazer merda, né? Dumbledore... O mesmo que contratou Lockhart. o Dumbledore é um caso a ser estudado, gente. Real. Impressionante. O Dumbledore precisava da Super Nanny, gente. Não. Ele é péssimo com crianças. Com toda essa discussão, os nossos momentos, a gente vai encaminhando pro final do episódio. E antes de encerrar, vamos falar dos personagens novos que apareceram nesse capítulo, que são os 3 centauros, né? Nós temos o Ronan, o primeiro a irritar o Hagrid, falando que Marte estava brilhando. Aí nós vamos ter o Agouro, ou o Bane, né, em inglês, que é o defensor do orgulho centauro, os humanos que se virem, e que ele também aparece em Criança Amaldiçoada, né? Pra explicar. E depois nós vamos ter o Firenze, né, o nosso centauro comunista, Sem nosso defeitos. fada justiceiro, cristal lapidado, maravilhoso, que vai ser o futuro professor de adivinhação para os meninos. Maravilhoso. Maravilhoso, né? O Firenze. Sensacional. Então, gente, é isso. Espero vocês na próxima semana, onde vamos falar sobre o capítulo 16 de Pedra Filosofal no Alçapão. Então, beijinhos. Tchau, tchau. Tchau. Tchauzinho. Esse podcast é produzido pelo animagos.com.br. A direção é feita pelo Igor Moreto e Sidney Andrade. A produção de pauta é da Fernanda Cortez. Carol Lima, Danilo Borges, Igor Moreto, Júnior Code, Larissa Andrioli, Nayara Sevciuk e Sidney Andrade fazem assistência de pauta e apresentação. A identidade visual é do Edipo Barreto. A música tema, Song of India, originalmente executada por Ableton's Big Band, teve a engenharia e gravação pela Telefunken Electroacoustic, foi mixada por Igor Moreto, que também faz a edição e finalização do podcast.